Vamos lá. Então, muito boa noite. Nós estamos aqui hoje com a nossa colega, doutora Camila Arruda, uma médica generalista que é aqui da nossa região de Goiás, sudoeste, mas teve uma grande jornada na cidade de São Paulo, né, lá no estado de São Paulo, onde ela se formou e agora vem trabalhar conosco aqui, trazendo ideias de uma área da antroposofia, e nós dois comungamos aí com uma forma de atender o paciente um pouco diferenciada, né? Onde a gente vai focar mais em tratar a saúde do ser do que focar na doença, entender o paciente de uma forma global, integral, né? Então, boa noite, Camila. Gostaria que você se apresentasse para a gente conhecer quem você é, de onde você vem e o que você faz. Boa noite, doutor William. Obrigada por esse espaço. Então, eu sou a Camila, sou médica generalista, eu formei em Minas Gerais. E aí, a minha jornada em São Paulo já foi de trabalho. Lá eu conheci a antroposofia e foi quando a minha mente assim abriu. Falei, ai, que bom que tem já um grupo de médicos que vê o paciente como o físico, mas também como a mente e o espírito. E aí eu comecei a me aprofundar nessa parte, só que é um caminho meio solitário na área médica. Eu fico muito feliz de ter encontrado aqui em Goiás o senhor que consegue ter esse olhar também mais sutil. Então, sobre a medicina antroposófica, ela foi desenvolvida, né, por ele inicialmente era um professor e filósofo, o Rudolf Steiner, e ele, dentro da filosofia, ele desenvolveu uma visão que chama antroposofia, que era uma linha. E aí, muito amigo de uma senhora chamada Ita Wegman, ela acabou fazendo medicina para poder unir esses conhecimentos com a ciência. Que ele fala, é muito lindo isso, que ele fala assim, é o momento que a gente vive, mas isso era em 1900, né? De unir ciência e espiritualidade para fazer saúde. Então, na medicina, a visão do médico antroposófico então tem o corpo físico e temos mais 3 corpos, o etérico, o astral e o eu ou o espírito. Certo. Todas as doenças, elas acontecem por um desequilíbrio dessas 3 forças. Então, antes da doença chegar no mais denso, ela tem sintomas no sutil. E vem desde, assim, da infância, a gente já consegue identificar qual as fragilidades daquele serzinho que está vindo e o que, se a gente não cuidar, pode virar doença lá na vida adulta. E quando chega um paciente já doente, então, por exemplo, um órgão, o fígado, aí a gente olha os desequilíbrios que tem. Geralmente a doença vem quando o corpo astral, que é o mais da nossa vontade, ele está em muito desequilíbrio. E aí ele entra em tanto desequilíbrio, essa vontade, né, esse corpo astral, que manifesta no físico. Por quê? Porque o nosso corpo está equilibrar as forças, né? E existe uma medicação, ela lembra um pouco a homeopática, porque é super diluído, mas tem outras formas de diluição. Aqui no Brasil, a Veleda, que tem a farmácia, e tem algumas farmácias homeopáticas também, então é disponível no Brasil. E são medicações, assim, que usam todos os reinos da natureza, porque nosso corpo, ele é composto dos mesmos componentes que tem na natureza, né? Sim. Então... É muito interessante quando você coloca a presença dos corpos, né? Dos 4 corpos. Eu trabalho muito, quando eu vejo o paciente, com essa vibração, sabe? A gente consegue detectar como é que estão esses corpos, né? A gente começa a dar ou sentir, ou até medir, né? A presença desse corpo etérico, né? Que acompanha. E eu penso muito assim,
pensamento, né? O que eu penso gera o que eu sinto, né? Até o que eu vou falar e fazer. Então, é uma sequência, né? E, às vezes, a pessoa pode chegar, o paciente que chega lá adoecido, em desequilíbrio, ele não pensa mais, pensam por ele, né? Esse é outro detalhe. A pessoa, ela é o que é porque ela cede, às vezes, o espaço dela para que outra pessoa possa conduzi-la. Seja o pai levando o filho quando é pequeno, para depois o filho conduzir o pai ou alguma outra pessoa. E nesse cuidado que a gente tem que ter com o pensamento, o sentimento, isso vai acabar afetando o ambiente que você vive, não é isso? As Sim. vibrações que você vai tendo. Então, o teu ambiente pode ser saudável ou não. Então, para a gente poder trabalhar a saúde, antes de falar em medicamento, né? O que você acha que a gente poderia fazer com o ambiente, com as vibrações, para poder melhorar esse corpo etérico, esse corpo sutil que você citou? Existe alguma receita milagrosa, alguma forma de pensar, agir, né? Como é que seria isso, na sua opinião? Uma dica para nós. Não é receita milagrosa, é o simples e o natural. E é o mais difícil de fazer, né? Que é ouvir o corpo, respeitar os limites. Na questão do ambiente, quanto mais alimentação, quanto mais natural, quanto menos fases até ela chegar na nossa mesa, então, desde o cultivo até chegar na nossa mesa, quanto menos fases ela passar, mais saudável. Por quê? Porque ela está com a energia etérica, que é uma energia das plantas, né? As plantas, elas não têm o eu, que é o que traz a consciência para o ser humano. As plantas, elas têm só o etérico. Isso pela visão da antroposofia, porque os nomes parecem, mas quando a gente estuda, assim, o sentido é outro, né? Mas, então, alimentação, o simples, tomar o sol, que tá ali, que é a energia da vida, né? Desde as plantas até os animais, todos os elementos precisam, que têm vida, precisam do sol. De fator do sentir. Então, o respeito às próprias necessidades e a dos outros, que aí já vem para o campo do amor. Sim. Né? Que é. E aqui trazendo, né, Jesus Cristo, que amar o próximo como a ti mesmo, que é muito lindo isso. Então, como que se a gente não consegue fazer coisas, colocar limite, às vezes, para tomar água, ou até o extremo de, não vou fazer a pausa para ir no banheiro, porque tem pacientes que, né, que chega assim, não faço nem a pausa, não tomo água para não ir no banheiro, para não interromper. Então, se essa pessoa não escuta ela, como que ela vai escutar o outro, amar o outro? Aí já vem o tempo com a família, os pais com os filhos, e aí o ambiente já fica todo desconectado e vem as doenças desse jovem adulto, às vezes da criança. E hoje a gente tem essa intoxicação digital, né, que a criança já começa a ter desde a tenra idade, né? 1 ano de vida já coloca um celular ali para acalmar a criança. Acho que é para acelerar o clock dela. Né? Mas eu gostei muito do que você falou de amar ao próximo como a ti mesmo, que o próximo mais próximo somos nós, né? E isso a gente tem que cuidar. Eu até, quando nós marcamos o horário, eu falei assim, olha, vamos jogar meia hora para frente, por quê? Tomar o banho, a água, né? Você sentir a água passando, desintoxicando o nosso corpo, mandando para fora aquela vibração que veio. São tantas pessoas que a gente atende num dia, e aquilo tudo parece que impregnando a gente. Quando você toma um banho, vai pedindo a Deus Pai que ajude a limpar tudo isso que está. Quando você toma um banho, parece que limpa e a gente fica mais leve, né? E dá para E a respiração também, né? Eu falo, só a gente saber puxar o ar, sentir entrar, depois exalar, tudo isso também te dá uma vibração fantástica. E o hábito de tomar água, né? Não é só engolir, é você colocar na boca, deglutir calmamente e pedir que seja abençoado para limpar todo o seu corpo. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a pensar assim, e demorou a cair a ficha.
Eu fico encantado com você, porque acho que eu tinha 10 anos de formado quando eu comecei a pensar o que eu estou fazendo, né? E eu tratava doença, né? Plantão atrás de plantão, UTI, aquela agitação. E aí eu fui para um congresso, estava naquela fila para pegar o crachá, peguei o crachá, estava doutor William Brasil, prescritor. E, gente, prescritor? E lá estava, laboratório tal, Y, X, aí coloquei o crachá, eu sou prescritor e esses caras estão pagando para mim, que eu venho aqui e faço. Aquele congresso ficou pesado para mim, que eu falei, nossa, não é isso que eu quero. Foi uns 9, 10 anos de formado que eu comecei a pensar, estou no caminho errado. Eu tenho que focar na doença e vender remédio para quem quer que eu seja prescritor do remédio dele. E assim eu comecei devagarzinho a mudar. O primeiro congresso que eu participei, eu fui uma vez e nunca mais voltei. Acho que eu vou falar aqui entre nós, depois a gente... Nestlé, né? A Nestlé. É o curso Nestlé de atualização científica. Minha primeira especialização foi pediatria, né? Nossa, mas pesou. Era uma lavagem cerebral que você tentava fazer no médico. Eu fui uma vez só, depois não fui mais, que eu senti que ali não fazia sentido, né? O pediatra começar a acreditar que uma fórmula, seja ela qual for, possa substituir um alimento natural, pronto, especial para aquela criança, não serve nem para outra, é para aquela, que muda a sua composição a cada mamada. E aí eu falei, nossa, não tem sentido. E recentemente até fui convidado por uma outra empresa concorrente da Nestlé para participar de uma reunião. E quem me convidou, o nome dela é Bruna, eu falei, eu quero que o senhor vá, mas que o senhor seja o senhor mesmo. Eu falei, porque o senhor vai ouvir doutores falando e vai ter um momento que eu vou pedir para o senhor falar. Ou o senhor mesmo vai pedir para falar. Então, ok. É um doutor, ele é um doutor, ele é nutricionista com doutorado, né? E ele começou a falar sobre o leite e tal, e foi caminhando para que aquela forma, vou falar, da Danone, igual ao leite materno. Quando ele falou isso, eu olhei e falei assim, como isso, né? Aí eu falei, deixa ele ir em frente. Foi falando de toda a composição, e ele falou, e tem os anticorpos e tal. Eu falei, bom, não vai ter anticorpo, né? Não é impossível. Aí eu falei assim, deixa eu te perguntar, não tem anticorpo, né? Ele falou, não, mas é como se fossem anticorpos. Eu falei, então, não tem como ter um leite igual. Aí eu perguntei aí, de forma assim, na imunologia, no nosso peito, no meu seio, no seio da mulher, tem auréola, não tem? Ele falou, tem. Para que serve a auréola? Ele ficou assim, pensando, né? Passos duplos, então. O lábio da criança, ele está contaminado com a série de bactérias daquele dia. E vai encostar naquela auréola e lá vai captar os receptores, vão pegar bactérias, fungos, que ele traz do meio ambiente para a mãe. Dali vai para o órgão linfático, para as axilas, e ele ocorrerá a apresentação para os linfócitos do que precisa ser feito para daqui 48 horas. E aí a composição desse leite, em termos de imunoglobulinas, vai modificar. Isso em nenhuma forma, seja de Danone, de Nestlé, vai conseguir. Para isso que tem a auréola, para isso que tem aleitamento, por isso que tem a saliva, por isso que tem o contato, onde vai o GA, IgA. Aí ele falou assim, então realmente não é igual, né? Não, nunca será, porque é uma coisa que é especial para aquela criança, não para outra criança que mora naquele bairro, naquela cidade, naquela casa. Então, e aí começa, e a visão que a mãe tem da criança, vendo a criança querendo aquele amor, vai fazer a composição. O aleitamento materno, ele é exclusivo mãe-bebê, né? A fórmula perde isso, porque pode ser, a mãe vai estar sobrecarregada, geralmente, né? O bebê sobrecarrega, e aí pode um outro adulto substituir. Mas a nível de mamíferos que nós somos, essa é uma perda muito grande de conexão. Então, a conexão é essencial, né? Eu acho que
E aí, nesse ponto, a mulher moderna perde um pouco, né? Porque ela fala, poxa, eu não vou ficar 6 meses fazendo aleitamento ou 2 anos, porque eu preciso trabalhar, né? É. E aí eu vejo, eu fico encantado com várias mães que falam, não, eu vou trabalhar meio período, vou amamentar até 2 anos, e assim elas fazem, faz com muito amor, com muita dificuldade, né? Mas é possível. Então, o grande foco da minha vida, depois que eu foquei em saúde, foi aleitamento materno. Então, fazia sala de parto, passava mais de horas com cada paciente, porque era a única chance que eu tinha de ter sucesso no aleitamento materno. Se eu ficasse naquelas 24, 48 horas, 72 horas pós-parto, acompanhando, ajudando, ensinando a mãe a fazer aleitamento. Porque você sabe, né, até 72 horas tem a pojadura. E até lá, a criança tem uma reserva. Exceto se, morando, hoje eu estava vendo a foto de uma que linda, criança, linda mesmo, com luva, uma roupinha de manga comprida, um gorro. Eu adicionei isso. Que tá difícil. Isso assim, gorro, cobertor, coeiro, meio-dia, Aonde? em Rio Verde. Meu Deus! Essa pessoa está aqui em Goiás, Centro-Oeste, a 30 graus Celsius. Então eu falei, tá chorando por quê? É fome, doutor. Ele não é. Calor. Tira a roupa dele. Você tá louco? Vai passar frio. Como se tá 30 graus? É mesmo, né? Aí tirou, a criança acalmou. Cheio de brotoeja, né? Lógico. Uhum. Então, assim, aí a mãe, porque tá chorando é que o meu leite não tá dando conta. Eu falei, dá sim, espera mais um pouquinho que vai descer. E agora deixa ele com pouca roupa. É um menininho, né? É. Tirou a roupa, dormiu. Ele dormiu não sei quanto tempo lá, né? E quando ele acordar, aí você vai ofertar a mama, não uma fórmula. Uhum. Essa fórmula de mamadeira fatal, né? Por quê? É onde vai apresentar um antígeno estranho e onde vai desenvolver um processo alérgico futuro, né? Então é importante demais esse cuidado, né? Essa orientação. Esse universo pré-natal sempre me chamou muito, porque eu vejo a prevenção de tudo no começo. E aí, então, eu até participo da Associação de Educação Pré-Natal, chamada ANEP Brasil, e sobre o aleitamento, a gente defende, né, com garras e dentes. Nos primeiros 30 minutos, se esse bebezinho nascer e for para a mama, é um reflexo. Ele não tem que aprender, é um reflexo. Depois de 30 minutos, aí já é um pouco mais desafiador para o bebê. Ele já teria que aprender a sucção perfeita. E aí a gente tem aquela hora ouro, né? Que é até 1 hora já encontrar, fazer essa mamãe e esse bebê estarem juntos. O ideal mesmo, para evitar qualquer fragilidade emocional para esse ser que saiu do mundo aquático e veio para o mundo que agora ele precisa respirar, seria já fazer os primeiros atendimentos com o bebê na mãe. E isso vai trazer uma segurança, vai reduzir as ansiedades, o estresse que ele vai ter lá no futuro. Exatamente. E são informações que no dia a dia, na prática médica, que tem já tanta informação de protocolos de medicação, porque a gente tirou a autonomia da mulher, né, do parto. Então a gente pegou agora, quem faz o parto é o médico, não é a mãe. Mas e aí acaba que essas informações não chegam nos profissionais da medicina. E aí a hora ouro é perdida, às vezes já vai para incubadora e a mãe está um pouco sedada e fica mais de 3, 4 horas longe desse bebê, esse bebê recebendo o toque, a energia, a vibração de profissionais que ele nunca viu na vida, né? De pessoas, são seres humanos, mas que não estão ali naquele momento de paixão que a mãe fica quando ela, né, tem a onda de ocitocina do pós-parto, que tem aquele apaixonamento pelo bebê que vem, que a ocitocina é o nosso hormônio do amor. Então, perde muita coisa por falta de informação. Sim. É muito, assim, eu formei em Campinas, no Unicamp, e tinha aquele parto Le Boyer. Eu peguei o início disso, né? E o doutor José Martins Filho, que foi o reitor da Unicamp, pediatra, ele foi professor meu, então era muito
tinha muito cuidado com essa primeira hora, né? E vindo para Goiás em 99, eu comecei a fazer isso, eu era pediatra ali do Santa Terezinha, né? Então foi muito interessante que a gente conseguiu trabalhar isso. Nossa, que dificuldade com a enfermagem naquela época. Como? A mãe tem que ficar quieta, ela não tem que amamentar, ela tem que descansar, nós fazemos tudo. As enfermeiras, cheias de atenção, mas fazendo. E teve uma que chegou a pedir demissão, porque eu falei, nas minhas crianças eu não quero que você faça mamadeira escondida. Porque, mãe, você não dá conta de amamentar, eu vou trazer, você vê que ele não vai mamar. Ela dava mamadeira antes e levava. Aí a Aí mãe já. não pedia de jeito nenhum, né? Aí eu falei, não vai fazer. Ela pediu demissão, ficou para outro hospital. E ela mal imaginava que eu ia estar no outro hospital também. Eu peguei os dois hospitais. Depois nos tornamos amicíssimos, os dois, né? Mas no início ela me odiou. Por quê? Como que o senhor quer colocar a criança para ficar no colo da mãe? Olha, parto normal vai ficar. Depois a gente cuida de limpar. Agora vai ficar. A cesárea já não conseguia, né? Eu colocava, deixava a criança mamando enquanto eles terminavam a cesárea, pelo menos meia hora, 40 minutos, ficava ali, mamando. Eu tenho até vídeo mostrando que era possível fazer aleitamento na cesárea, né? Mas depois cada um ia para um canto, né? Até fazer o alojamento conjunto em seguida, ficava aí quase uma hora longe. Hoje já está, né, em hospitais humanizados, não é uma realidade do SUS ainda, mas já leva, mesmo na cesárea, se o bebê nasce bem, né? Porque numa cesárea eletiva, que é totalmente absurdo a gente falar cesárea eletiva, né? Cesárea é um procedimento quando tem alguma complicação, porque tem muitas perdas para a mãe e para o bebê de não passar pelo processo de parto, né? Tanto os hormônios quanto a confiança no corpo, na sabedoria do corpo. Verdade. Né? Isso já fica perdido ali no momento do parto. Nós temos colegas obstetras que são, vamos falar assim, não especialistas em parto normal ou especialistas em cesárea, mas eles têm preferências, né? Sim. Tem algumas preferências, né? Não perde, mas é que é muito importante isso. Tem nesse universo de parto humanizado, de respeito ao ser humano, os profissionais que nasceram de partos cesarianos, eles tendem a fazer a cesárea, a ser mais confortável. Por quê? Porque tem um processo de transferência no cuidado. E acaba que se a gente não cuida das nossas dores como profissionais de saúde, a gente faz isso com o paciente. Então, essa enfermeira, toda bem intencionada, mas que separava a mãe. Então, ela foi separada da mãe, sabe? Por que foi tão difícil para ela entender? Não, respeitar esse momento. Então, igual, quantidade de fórceps. Eu vi um estudo falando que o médico ele passava mais fórceps que todos os outros. Ele via a indicação. E ele tinha nascido. De fórceps. De fórceps. Então, assim, tem algumas coisas que são gritantes para alertar a gente para o que não é tão gritante, né? Então, muito importante. Então, na minha experiência de morar no hospital no início da minha carreira em Goiás, aqui em Rio Verde, eu morava no hospital. Então, o pediatra morando no hospital vai fazer todos os partos, né? Praticamente. Quem vem fazer o parto hoje? Hoje é doutor X. Legal. Ele é cesarista. Hoje é a doutora Y. Ela é muito boa de parto normal. Aí o anestesista falava, William, a doutora Y, que é muito boa em parto normal, vai ter que fazer uma cesárea. Ai, meu Deus. Por quê? A criança vai nascer mal. O doutor X, que só é cesarista, vai ter que fazer um parto normal. Eu falei, nossa, a criança vai nascer mal. É exatamente o que você falou. Talvez tenha sido, eu vou até saber isso depois, mas talvez tenha sido isso, porque é melhor, na minha concepção, quem é muito bom no parto normal, insistir no parto normal até o último instante. Não deu, vira cesárea, vai ser uma caca para a gente cuidar da criança, porque a criança vai nascer mal. E vice-versa. Quem é muito bom em cesárea, que não se meta a fazer um parto normal, que vai dar
errado. Agora, hoje eu não falo mais parto normal ou cesariana, porque o normal hoje é fazer cesárea, né? Então, eu É. falo que é parto vaginal, né? E o respeito, mas assim, e o respeito a esse ser humano, entende? Aquela mulher e aquele bebê. O que que eles vieram fazer? Passar? Foi um parto normal ou seria já um parto complicado? Independente do profissional, que é difícil para a gente sair desse lugar de controle, entende? Bom, eu vou fazer uma cesárea naquela mulher porque eu domino cesárea. Ou eu vou fazer o normal porque eu domino o normal. E o que aquele conjuntinho ali precisa, né? O binômio, né? O binômio. É, É isso, então, não precisa, né? Vamos para o parto vaginal. Se houver uma complicação, vamos para a cesárea. Isso seria conceitualmente o correto, né? Porque o que respeita quando a gente considera que nós somos um ser que tem um espírito, um corpo astral e um corpo físico, a gente pensa que viemos aqui para viver o que nós viemos viver, né? Então, e a medicina ela dá um jeito de ajudar para que isso seja de uma forma melhor, mas tem que ser ajudar. Quando a gente sai um pouco, porque o médico tem um poder, e eu vejo que quando a gente sai desse lugar e começa a exercer muito o nosso poder e esquece que tem um poder maior, aí começa a interferir demais. Então, o Brasil ele é disparado o país que faz mais cesáreas. Eu acho que tem uns 2 anos que ele ultrapassou todos, até os Estados Unidos. E a cesárea é nova, né? Ficou bem conhecida a partir de 1970, que veio com tudo, com os planos de saúde. E aí a gente na faculdade começou a aprender mais cesárea, e aí fica ruim de fazer parto normal e vai comprometer a saúde, e os pediatras vão pegar crianças com mais problemas, e a indústria farmacêutica vai ganhar mais, porque depois da cesárea, o aleitamento já é mais difícil. é. Não aleitou, vai vir mais doenças. E aí E a indicação de cesárea, às vezes, de uma forma errada, vai tirar a criança antes do tempo, que não vai respirar direito, vai precisar tomar antibiótico, não vai ter aleitamento, e aí assim vira um monte de coisa, né? Aquela criança já vai ficar doente 1 ano de vida. Então, até que ponto isso não tem uma pressão, né, da indústria farmacêutica também, né? E aí, uhum. desde a faculdade, você recebe visita, né? Do representante do laboratório para falar de remédio, né? Essas coisas. Eu falei, meu Deus. Mas é isso. Inclusive, a parte. Deixa eu colocar isso aqui. A parte o primeiro momento da criança no mundo, né? Quando vem. A mãe, o médico tem seu. Eu acho que é preponderante, porque a cesárea, às vezes, tem muito a ver com a agenda do médico, né? A mãe, Então, a mãe, ela já começa a ter um preparo pelo médico para a cesárea, né? Então ela já começa, mas o médico acho que é melhor mesmo fazer cesárea, porque vai doer, e começa. E tem aquela mãe que não, que ela realmente já veio, na minha família todo mundo fez parto vaginal, meu vai ser vaginal, eu quero ela fazer o aleitamento, até que chega perto do parto. Se o médico tiver essa sabedoria de falar, olha, vou fazer o que é melhor para você, se precisa ser normal, eu faço. Se der uma complicação, vira cesárea, esse é o médico dos sonhos, né? Porque ele vai estar com essa visão humanizada desse momento tão importante que é o nascimento, né? Eu falo que nascer e morrer são dois extremos. E quem está na barriga que vai nascer é como se fosse a morte. uhum. Vai ser a vida depois do útero, né? Ele sai ali do conhecido e vem para o desconhecido. E essa passagem, ela reflete o comportamento que esse adulto vai ter. Então Sim. fica a interrogação. Esse monte de ansiedade, depressão, suicídio, tem a ver só com a globalização da informação ou tem a ver também com a forma que está sendo gestado e nascendo essas crianças? A mulher que passa por um parto normal, ela é muito mais segura do que a mulher que sempre teve cesárea. A mãe que teve a criança de cesárea vai muito mais no pediatra do que a mãe que teve o parto normal. Sim, isso é Por quê? verdade. Porque inconscientemente ela acredita na sabedoria do corpo, que passa, que vem a dor, mas não vem a morte.
Agora, a mãe que foi a cesárea, ela perdeu tudo. Ela estava, às vezes, desacordada, sedada, ela não viu aquele momento. Alguém teve que trazer para a vida, né? Sim. E aí, qualquer... Depende sempre do outro, né? É, Entendi. Eu, na minha jornada de pediatria, na minha fase, né? Hoje quase não faço mais sala de parto. Eu fiz muito parto. Eu fiz o parto, porque que até o honra. obstétrico chegar, eu estava ali, né? Eu falei assim, calma, vamos respirar. Eu vou levar para a enfermeira. Vai chegar? Foi não, então deixa comigo. Então, o parto vaginal, poxa, se eu fiz cesárea foi só na faculdade, porque Né? ali teve uma greve dos residentes, então, e lá na Unicamp tem aquela parte que é a parte da mulher, é muito valorizada, é só parto normal. A cesárea era a exceção mesmo, né? Então, quando acontecia de chegar uma cesárea, tipo, tem que cortar, tirar, quase sem anestesia. Sedou, tirou, Uhum, acabou. Não dava 3 segundos, estava na mão da criança, porque a vida era prioridade. Então, já esgotou-se todos os recursos para um parto vaginal, e aqui nós vamos tirar. Eu vi uma cirurgia que eu fiquei, caramba, o cara pegou o bisturi da barriga, até perto da já me deu a criança, não deu tempo de anestesiar a mulher, respirou por tiro, acabou. Ela vai perder tudo aquele momento, mas foi salvador. Isso é uma uhum, indicação precisa. Geralmente são tragédias, né? Mas aí é é. uma indicação precisa. E todos os outros partos eram vaginais. Então a gente acompanhava, sabia conduzir. Então, quando eu tive a chance de fazer a pediatria profissionalmente e fazer essa neonatologia, foi a perinatologia neonato que a gente faz com pediatra, foi fantástico, porque eu fiz muito parto. E eu conseguia fazer o parto sem laceração vaginal. Quando era eu que não tinha outro para fazer, sou eu mesmo, né? Então, a gente vamos fazer esforço agora, vamos devagar, vamos. Gastava lá 40 minutos e tal. A enfermagem, umas ficavam encantadas de participar, outras ficavam lá mesmo, vai demorar para Vai caramba. demorar. Se a gente respeita e não coloca a ocitocina, respeita o próprio processo do corpo, a Sempre laceração é mesmo mínima. com bebês grandes, a Mas, laceração não acontece. Agora, joga ali muita ocitocina, não dá tempo, a mulher ainda está tensa. Então, e são, assim, situações até extremas. Eu lembro que eu estava numa cidade aqui perto, que era São Simão, de plantão, e eu estava de plantão, chegou. Era um sábado à noite, não tinha outro médico na cidade, eu estava de plantão. Chegou uma criança, uma senhora, e rompeu a bolsa. E eu estava escutando o batimento cardíaco, parou a criança. Fui fazer o toque, estava o cordão na frente, empurrei, aí voltou o batimento. Vai ter que ser cesárea, porque a criança sai, ela morre, né? Eu falei, quem é anestesista? Não tem. Quem tem outro médico? Não, não tem, só tem o senhor e nós, a enfermagem. Aí eu pedi para o enfermeiro tocar, vamos para o centro cirúrgico, não vou colocar na ambulância para morrer no caminho, né? Vai ser eu ou eu, né? E antes disso, né? Deus. E nós fomos para o centro cirúrgico, eu e 2 enfermeiros. E fiz a raque anestesia que tinha que fazer, fiz a cesárea, tirei a criança. Quando eu peguei a criança, aí falhou, né? Eu falei, segura, tá sangrando, não segura aqui, cuidar da criança. Sai, contamina todo a roupa, cuida da criança, reanima a criança, ficou boa. E os 2 lá segurando o sangramento, os enfermeiros experientes, né? Outra roupa, coloca, entra, fecha. O períneo aqui embaixo ficou um degrauzinho, né? Na hora de fechar tudo, porque eu não sou cirurgião. Eu falei, olha, a senhora está tudo bem com a senhora, que ele não deu sangramento, a criança está bem, graças a Deus e a glória dele, deu tudo certo. Porém, vai ficar feia a cicatriz. Eu falei, doutor, cicatriz depois a gente resolve. E aí, quando teve o outro parto de 1 ano ou 2, ela falou, essa cicatriz eu queria ver o resto da vida, porque é uma história bonita, mas o doutor colocou tudo em ordem, né? O segundo filho dela. E, coincidentemente, eu estava lá para fazer a sala de parto da criança. E tem várias histórias muito bonitas da medicina. Então, a gente tem que fazer a indicação de cesárea de forma precisa. E aí não vai mudar por enquanto. Porém, eu acredito que a semeadura tem que ser feita. A colheita seremos nós. Mas, se a gente não semear esse antigo conhecimento, que agora é novo para muita gente,
Uhum. É colheita futura, né? E aí a gente às vezes não consegue entender por que que tá tão difícil fazer saúde, né? É porque a gente desaprendeu. É, caiu no esquecimento, né? A Caiu no gente fica, esquecimento, o respeito do corpo, o quanto é bem sucedido quando a gente não interfere, né? Tem muito mais casos de sucesso de saúde onde o corpo resolve é, do que de morte. Só que, de repente, a gente ficou com tanto medo dessa morte que está interferindo demais. Desde a medicação, né? Que às vezes tem gente que toma. Eu conheci uma mãezinha que dava dipirona porque o bebê ficava muito no colo de muitas pessoas. E aí ele ficava enjoadinho. Então ela dava dipirona. Eu falei, mas ele fica enjoadinho porque não quer ir pro colo de tantas pessoas. Respeita a criança, né? e dava de pirão para ficar com a pressão baixa, talvez, e dormir, né? E- então, assim, são umas coisas que fica normal e não é normal. Sobre as minhas experiências de parto, eu só fiz 2 partos normais sozinha. O restante foi na faculdade, então, assistindo as cesáreas, e eu instrumentei para um médico que estava sozinho e foi fazer uma cesárea muito louco, assim. Não sei por que carga d'água, foi eletiva a cesárea, mas. E aí não foi uma experiência legal. Eu não achei. Eu achei. Teve que fazer ainda um cristeler, porque o corte tinha que ser pequeno. Então, era um médico já de idade, e eu já sabia, né, que na época da minha faculdade já não usava mais a manobra. Uhum. Então, assim, para mim foi muito invasivo. E acabou que depois eu encontrei esse universo da educação pré-natal, né, que respeita mais o parto normal. E aí falei, mas uma cesárea bem indicada salva a mãe, salva o bebê. Sim. Me fala um pouquinho mais, Camila, doutora Camila, em relação a esse acompanhamento pré-natal, essa parte. Qual que seria uma proposta para a gente conhecer melhor? Hum. O ideal é a gente começar isso ali com os adolescentes. Falar sobre isso, né? Porque vem um pré-natal bem feito, ele vem antes da concepção. Só que para a gente pegar essas pessoas antes da concepção, tem que pegar ali na adolescência para os que forem mais conscientes na vida adulta, depois de casar, saber que tem que procurar o médico ou se preparar. E os muitos outros já ter ouvido falar para não ter esse monte de gravidez indesejada. Mas quando a gente já pega, né, que são ali os casais tentantes, esse preparo é muito da consciência sobre o que é trazer um ser para o mundo, porque não é só, não vai ser um bebê, né? Tá trazendo um ser humano inteiro que vai ficar o resto da vida ali sendo filho, Sim. né? Os motivos da concepção, que tem muitos que é pelos motivos de pessoais, né? E não olhando para o motivo do bebê que vai vir experimentar ser humano, né? Que a gente está abrindo uma porta para esse ser, para essa consciência vir manifestar na Terra. Essas orientações sobre a capacidade do corpo, né? O preparo para um parto normal, o controle das doenças prévias. Em muitos casos, igual as abordagens que o senhor usa, até a cura de doenças consideradas incuráveis, uma pressão alta, né? Que a gente É, sabe, tem cura, né? Dá para a pessoa ficar livre, mas ela tem que mudar muitas coisas da vida. E isso dependendo do momento do diagnóstico também. Mas falar assim, não, é hipertenso, acabou, agora é remédio para toda a vida, a gente faz no serviço público por falta de tempo de explicar, por falta de recurso que esses pacientes muitas vezes não têm, mas na nossa realidade médica, de medicina particular, os pacientes eles têm mais condições, eles têm que estar dispostos, né? Mas aí a gente já trata algumas doenças que poderiam complicar a gestação e a vida do bebê. A informação, eu acho que é muita consciência. O meu trabalho seria de conscientizar que tudo que essa mulher sofre ou sente de bom fica gravado naquelas células que estão se formando naquele momento, né?
Que a gestação começa com uma única célula do pai e da mãe, elas se unem e viram uma única célula, que é esse bebê, e depois isso tudo vai virar um organismo. Tudo que essa mãe passa nesses 9 meses, por meio dos hormônios e por meio das vibrações, fica plasmado nesse futuro ser. Então, se é um ambiente mais de sofrimento, esse bebê ele vai enxergar o mundo assim. Ele vem para um mundo, ele vem mais tenso. Ele vem mais, dependendo, né, do que ele traz, ele vai mais para a guerra ou vai mais para a paralisia. Sim. E aí tem muitas práticas, a meditação, a respiração, a mulher ter momentos de pausa durante a gestação, respeitar o corpo, né? Muito sobre lidar com os conflitos, porque ela não vai ficar numa jaula, mas como ela vai lidar com esse mundo. Sim. Então, isso tudo, acho que é a parte da conscientização, para a gente não ter que ficar trabalhando tanto. Se isso fosse bem feito, a nossa profissão ela vai ficar em risco. Sim. Olha, seria um sonho, viu? Vou falar uma coisa. Eu gosto, falando um pouco da imunologia, na imunologia, se a gente fizer bem feito, sobra pouco para se fazer, né? Porque você vai tratar a saúde, né? Então a pessoa não vai adoecer. Como você deixou a imunidade lá no alto sem precisar. Aí vai ser a mudança de hábito, que nem você falou, né? Então, esses hábitos, hoje em dia, está muito em risco a vida, né? Porque você já coloca um celular perto da criança desde pequeno, para monitorar a criança lá da sala. Você olha para o celular, vou deixar o celular aqui, minha babá eletrônica é o celular. A vibração que ele passa, a frequência que ele coloca, vai acelerando o cérebro da criança. Aí você põe o celular, a criança já conecta naquilo. Aí você põe uma luz, a criança já olha, né? Ela acompanha a luz a partir do 4º, 5º mês de vida. Se você coloca o celular, pronto, ela já pega. Então parece que o clock do cérebro vai aumentando. Até que chega uma hora que a alma dele parece que vai embora para aquela telinha, né? Isso me preocupa. E eu peguei justa a fase de transição, né? O pediatra, quando começa o celular, né? Tinha só o celular sem tela, depois vira o smartphone. O smartphone, para mim, foi um desafio, porque deixa ou não deixa, doutor? Eu não falo para ver televisão, para ver tela pequena. Eu já podia ficar distante da televisão, né? Por causa da radiação. Aí eu falei, não usa. Para mim, celular você vai dar para criança com 15 anos, quando não tiver jeito mais, né? E hoje tem alguns países falando que só a partir de 12 anos. Acho que a Alemanha proibiu antes dos 12 anos. Então, tem vários países que estão dando risco aos cidadãos daquele país, né? O Brasil não tem isso ainda não. Então, cabe a nós, que lidamos com pacientes, alertar, né? Sim. Tenho notado nesses últimos 2 anos que tem diminuído o número de crianças dependentes do celular. Assim, é uma coisa bem ainda tímida, mas eu noto que já está começando a ter uma onda de pessoas jovens, pais jovens, que diminuíram a quantidade de celular. Vem ao consultório aquela criança normal. Assim, aquela criança que olha para os lados, olha para cima, tudo e vai explorar o consultório. E esse tipo de criança está aumentando. Só que eu falo, doutor, meu filho tem algum problema, não para. Ele vai fuçando tudo. Não é que não tem problema, que tem problema é o outro que tem o celular que fica parado ali. Não é. Então, parece que o que seria fisiologicamente correto acaba sendo anormal. E é mesmo, né? Porque as crianças, o normal é o que mais ocorre. Se o que mais ocorre é a dependência de celular, a criança que é fisiologicamente normal, ela fica anormal dentro do que ocorre. Mas está acontecendo, é tímido, mas está começando. E essa dependência da tela e a interferência também, o excesso de ultrassom, trazendo aqui para a parte do pré-natal. Porque tem as indicações, né, que são no máximo 3, mas já tem pessoas ainda que falam, olha, se é uma gestação saudável, não tem que fazer ultrassom. Tem os mais radicais, né? Mas é a mesma questão. São ondas, o bebê tem informação, são tecidos extremamente delicados, né? Tem uma frequência ali, o ultrassom. Então, esse excesso, né? Todo excesso. E a gente precisa o quê? De informação, porque hoje paga.
Então, eu quero ver se vai ser parecido comigo ou com o pai, né? Uhum. Aí faz. Aí, não, mas tem um melhor que é mais. É 3D. É, 5D, 6D. exato. Aí vai fazendo. E aí também para aquela desconexão do corpo. A mãe, ela perde o vínculo, ela precisa ver para saber que o bebê tá bem. Assim, né? Para satisfazer uma curiosidade, em vez de ter uma fé na natureza, na sabedoria do corpo. Então, e isso tudo são as ondinhas, né? Mas no fim dá esse problema da sociedade. Inclusive, a gente pode ampliar para a questão do ambiente mesmo, das árvores, do desmatamento. Porque a gente deixou de acreditar no que é normal. Então, incomoda. Aí vai desmatando. Não precisa, não vai fazer falta. Joga o asfalto onde tinha grama. Daí depois tem as enchentes. Então. É um desequilíbrio, né? A gente vai perdendo o equilíbrio. Você sabe que esses dias, você viu lá, eu faço ultrassom dos pacientes, né? Para um exame físico. Uma senhora falou, nossa, onde eu compro isso? Eu vou querer, porque eu todos os dias aqui com ultrassom. Eu falei, não pode, não faça isso. Eu penso, 3,5, né? A sonda de Hertz, né? 3,5 Hertz o dia inteiro vai dar um andando no seu neném. Esquece, não é assim, falei para ela. Ela falou, e ela tem condições de comprar, ela compraria. Ela estava com aquele Doppler, sabe o Doppler de ver o coração? Sei. Ela comprou o Doppler para ficar ouvindo o coração da criança. Eu falei, só não deve fazer isso, só está emitindo uma onda, não dá certo, esquece isso. Vai nascer, vai dar tudo certo, não tenha ansiedade, mas é extremamente ansiosa, né? Então aí vai, por que ela é ansiosa, né? Aí vai ver a situação de parto. Aí depois nasce talvez um bebê com uma dificuldade, ansioso, né? Uma dificuldade de focar. Por quê? Porque essa mulher, ela não tinha informação de que muito melhor do que ouvir o coração seria ela fazer 3 momentos de respiração. Perfeito. Né? Mas é esse trabalho de conscientizar e depois do parto, aí você continuaria acompanhando a criança junto com a família? Como é que seria isso? O pré-parto, você já falou, né? Uhum. Desde a concepção, a ideia de concepção, toda a gestação, o nascimento, e até quando você acompanha? É um paciente pro resto da vida. Eu acompanharia, acredito que até a puberdade ali, de novo. Aí começava outro ciclo. Começaria outro ciclo. Mas o bom e aí eu já pego um pouco da medicina germânica, mas disso tudo é autonomia. Então não tem muito o que acompanhar. Por quê? Porque se essa mulher ela consegue gestar plenamente e ter um parto normal, ela vai ficar como se fosse autossuficiente, assim, no acordo com aquilo. Então seria muito pontual precisar do médico. Hoje a gente tem a questão da febre, né? Que a gente sabe que ela é saudável. Tem que ser respeitado. Então, a criança que vai ter um problema de convulsão febril, ela vai convulsionar com um estado febril. Não é a depender da temperatura, né? Então, são essas coisas que, se a mulher ela já está mais segura, o pai também, porque o pai que dá todo o suporte, né? Que a gente fala, é o pai que teria que estar aqui na proteção, né? Sim. Bacana. Eles iriam menos, precisariam menos, mais pontualmente, porque a criança já vai estar saudável. Aí são algumas dúvidas do desenvolvimento, alguns desafios que a antroposofia, a parte até da educação antroposófica, existem as escolas Waldorf, que usam a metodologia e os conhecimentos da antroposofia na educação, eles já resolvem muitas coisas, muitas questões, né? Não precisa muito do médico. Isso é bom demais. Eu tenho... agora eu comecei a entender. A linha que eu faço na medicina é uma linha europeia. E a Unicamp ela era muito voltada para a medicina dos Estados Unidos, né? E aí, quando eu fui falar sobre convulsão febril benigna da infância,
O americano ele vai fazer o uso de diazepam, vai deixar medicamentos para aquela criança da faixa etária de 4 meses a 6 anos, onde tem os 2% de incidência de convulsão febril benigna, é medicada a criança. Isso vai afetar o desenvolvimento da criança. Meu Deus! O velho mundo, que é a Europa, de jeito nenhum, você não vai utilizar diazepam, não vai usar nada. No caso da criança que convulsiona por febre, vai ter aquela sobe lá para 37, 38, não importa quanto vai lá em cima, mas quando desce no 37,5, ali que convulsiona, é na descendente, né? Ai, não sabe. Não é quando sobe, é quando desce. Uhum. É uma febril benigna, então ela é fugaz, não dá tempo de chegar ao pronto-socorro. Porém, quem convulsiona por febre, convulsiona sempre, entendeu? Então, se está dormindo, não convulsiona. Então, não precisa acordar para ver se está com febre. Deixa dormindo. Aí, eu tive 3 pacientes que eu acompanhei com convulsão febril, e era mesmo. Os avós, que coincidentemente eram os avós que cuidavam. Aí eles falaram, doutor, ele só está onde? Eu falei, estou aqui em Campinas. Então, vai para o Centro Médico de Campinas, que eu estou indo para lá. Não deixa ele com febre. Aí lá eu pegava um acesso venoso, dava a medicação para ele sedar, aí baixava a febre e acabou. Pronto. Então, ele ia convulsionar. Então, não teria por que deixar. Isso foi até 4 anos. Aí acabou. Ele não convulsionava mais. Então, amadureceu alguma área do cérebro. 98% não convulsiona por febre. E quem pede a febre é o monócito. Ele vai pedir um tempo, não pede meia hora, pede 15 minutos. Então, está com febre, o que você faz? Dá banho quente para atingir logo os 39 graus, 40, espera passar os 15 minutos, vai dar o suador, acabou. Agora, se você ficar dando remédio, o corpo, o sistema imunológico vai tentar atingir os 40 graus o tempo todo para ficar 15 minutos, ou 20, não sei quanto. Ele vai pedir 1 hora. Então, é mais rápido você dar um banho quente, atingir a temperatura, tira aquele gasto energético da febre, e agasalha essa criança e espera passar. Seja mãe, seja pai naquele momento. Eu estou com você. Espera um pouquinho que já vai acabar essa febre sozinho. E acaba. Uhum. Seria esse o papel do médico antroposófico. Ficar ali do lado, até respeitando o corpo, sabe? É mais esse o papel mesmo. Vai passar, calma. Vai. É questão de tempo. E, só que assim, volta a falar. Nós vamos fazer semeadura. A colheita nós não vamos colher, mas o futuro colherá. Isso é bom. Então, eu estou muito feliz, né, da gente estar conversando aqui, reunidos aqui para falar sobre a medicina, a naturalidade da medicina, que é a antroposofia. E, de certa forma, eu não sabia que eu fazia um pedacinho dela. Agora você falou, sem toda a teoria, né, que você tem. Mas dentro muito da imunologia, a gente acaba vendo os mundos e observacional, né? Você vai vendo, olha, isso é assim, e procurando a gente consegue. Fico muito feliz que você tenha aceitado o convite aí da gente fazer assim, esse encontro, né? Obrigada. Conversei quase 1 hora, foi fantástico, aprendi muito com você. E espero que a gente tenha a oportunidade de fazer, quem sabe, uma a cada mês, para a gente conversar sobre isso, né? Trocar ideias, experiências. E espero que Pai do Céu nos ajude. Quem sabe a gente compre uma equipe, né, e possa fazer um trabalho fantástico nesse tempo que nos resta aí, nessa fase temporariamente humana, né? Obrigada. Eu fico muito feliz também. Eu que aprendi muito. E nada como poder conversar com quem tem a experiência, né? Tem a experiência, assim, a experiência da sala do parto, da criança, desse universo. Porque aí tudo faz sentido, encaixa. Então, muito obrigada. Se eu tivesse que dar o nome de um livro que eu li, acho que você deve ter lido também, do Bruce Lipton, Biologia da Crença. Não li. Olha, não li. Já me indicaram algumas vezes. Biologia da Crença, do Bruce Lipton, é um livro que vai falar desse microcosmos, da célula, que elas se unem para formar um órgão. Eu achei muito bacana. Ele deve ter participado, ele deve citar seus professores, seus filósofos. Sim. Uhum. Porque tem muito a ver com o que você falou. Né? O pessoal da educação pré-natal cita muito. Bruce Lipton, chama Biologia da Crença. Eu estava olhando ali se eu enxergava ele ali, mas está ali. É ele que falou sobre a epigenética, né?
Ele já falava, e agora em 2008 aí entrou para a ciência, mas demorou. Eu não sei se eu comentei com você em algum momento da nossa vida, de uma reunião, para encerrar aqui rapidinho, né, para não dar uma hora, que eu participei no final do ano passado da Associação Médica, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, falando de medicina e espiritualidade. Chega a comentar com você, acho que não, né? Não, comentou que você foi a da palestra, né, sobre... Isso. E essa reunião que teve foi a ASBAI, da imunologia, convidou um colega cardiologista, ele que trouxe a medicina baseada em evidências para o Brasil. E ele, dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles fundaram a primeira comissão, né, grupo de medicina e espiritualidade, onde ele aborda bem isso, o sentimento, o tipo de permissão que você dá a outrem para poder cuidar do seu sentimento, você não ter poder de você mesmo, porque você fala, não vou deixar ninguém me tirar da minha paz interior, né? E aí, nisso vai ter um infarto, né? Por isso que eles abordaram, e foi a primeira entidade brasileira médica a ter um departamento de medicina e espiritualidade. A segunda foi a pediatria. A terceira eu não me lembro, mas a quarta foi a minha, da imunologia, a alergia e imunologia. Fundou-se agora no fim de dezembro passado, agora, mês atrás, o departamento de medicina e espiritualidade, onde vai estudar o corpo físico, mental e etérico. Então, passa a entender que a doença, ela tem a sua origem não na carne, né, mas no espírito, nessa parte sutil que você comentou com toda a propriedade. Então, foi uma honra, foi um prazer. Vai dar uma... Obrigada. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes, tá? Sim. Obrigado. Obrigada. Tchau, até. Tchau.